Informação importante, claro que é uma notícia que repercute em todo o Brasil, todos os portais de notícias. A decisão da Justiça brasileira de intimar a rede social X através de uma postagem na própria plataforma e a ameaça de suspender o funcionamento da Big Tech provocou muitas discussões sobre insegurança jurídica no Brasil. Isso, muitas postagens de advogados, juristas em relação a isso que se debate no nosso país. Essa ação, considerada inédita, levanta muitas questões sobre a validade e também as implicações de tal medida. A gente vai trazer as reflexões e as análises dos nossos comentaristas, enquanto, claro, que a gente aguarda a possibilidade de suspensão do funcionamento da rede social X no dia de hoje ou então nos próximos dias, dependendo da decisão da Suprema Corte Brasileira. Cristiano Beraldo, vou começar com você. Claro que aqui a gente não quer trazer nenhum tipo de reflexão sobre a figura A, B ou C, mas tratando especialmente da questão que abrange a insegurança jurídica no Brasil, de que maneira a suspensão de uma rede social tão utilizada poderia impactar, inclusive, em serviços que são amplamente divulgados e difundidos por essa rede social, empresas que são conectadas a essa rede e, além disso, durante o processo eleitoral, né? Quantos candidatos não se utilizam dessa rede social para compartilhar suas ideias, suas campanhas e suas propostas? O que é preciso considerar nesse momento acerca desse debate, hein, Beraldo? Olha, Caniato, quantas e quantas vezes a gente já criticou aqui no Pingos atitudes tomadas na Venezuela, na Coreia do Norte, em outros países, em relação a redes sociais, porque rede social hoje é a voz de todo e qualquer um. As redes sociais permitem que as pessoas exponham, coloquem para fora as suas opiniões, a sua visão de mundo, a forma como elas enxergam determinadas atitudes e circunstâncias, coisas do cotidiano, façam suas análises, façam suas previsões. É claro, existe muito lixo, digamos assim, nas redes sociais. Talvez até o lixo seja maior, em maior quantidade do que as opiniões válidas. Mas isso, por si só, não é suficiente para a gente levar adiante uma discussão sobre a validade ou não de termos rede social. Tirar a rede social do ar, sinceramente, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença para a habilidade que as pessoas têm de se comunicarem, não vai fazer diferença até para a própria plataforma, porque a plataforma, quando ela é desejada, e hoje a própria imprensa, o judiciário, vários ambientes e esferas do poder utilizam-se do X para se comunicar com as pessoas. Então, tirá-la do ar vai fazer com que essas pessoas encontrem outros caminhos para continuar acessando. Só haverá repercussão negativa. E acompanhei isso aqui hoje no noticiário dos Estados Unidos. Vários jornais mostrando que a rede de Elon Musk, e vários, inclusive, canais, emissoras simpatizantes do Partido Democrata, que são contra o Elon Musk em alguma medida, mas estão mostrando essa atitude, esse risco, como um poder excessivo de decisão contra a rede social, uma agressão à liberdade de expressão. Aí eu tenho que me perguntar, quer dizer, na hora de se discutir porte de substância ilícita, de maconha, etc., aí tem que ter um pensamento moderno, tem que olhar para o comportamento da sociedade, os jovens que estão se inspirando na viagem da maconha. Ai, coitadinho dos jovens, deixa a turma fumar. Aí, na hora que vai falar de liberdade de expressão, não pode. Aí tem que tirar a rede do ar. E parece que há alguma coisa fora da ordem no Brasil, Caniato. Pois é, você, Luiz Felipe Dávila, assim, eu pude ler muitos artigos e comentários de juristas que alegam que essa intimação a Elon Musk seria ilegal, uma novidade no universo jurídico. Não há nenhuma previsão legal sobre uma citação
num post numa rede social, sendo que o mais comum é que um oficial de justiça acabe indo ao domicílio daquela pessoa e faça a citação, ou até há dispositivos que tratam disso quando a pessoa está fora do Brasil, carta registrada e tantos outros elementos poderiam ser utilizados, inclusive com pessoas e funcionários da embaixada daquele país. Enfim, Dávila, queria que você trouxesse sua reflexão sobre esse episódio, as discussões que acontecem nas redes sociais e essa possibilidade do X sair do ar nas próximas horas. Dávila. Bom, a decisão é ilegal, imoral e inconstitucional. Ela é ilegal porque ela não segue os ritos corretos do procedimento jurídico que nós temos no Brasil. Ela é imoral porque ela viola um princípio sagrado da liberdade de expressão. E ela é inconstitucional. Nós temos 2 artigos na Constituição, um é a cláusula pétrea. O artigo 5º da Constituição é um artigo que chama-se cláusula pétrea, aquelas cláusulas que não podem ser alteradas nem mesmo pelo Congresso Nacional por meio de uma PEC. O artigo 5º está escrito o seguinte, Caniato, é livre a liberdade de expressão, de opinião, de crença e de pensamento no Brasil. Então, não pode ter censura. A censura é ilegal. Quando uma corte constitucional permite a censura, ela está cometendo uma barbaridade, uma ilegalidade e a inconstitucionalidade, ela que deveria zelar pela Constituição. E existe um outro artigo na Constituição, Caniato, que é o artigo 220. O artigo 220 diz que é terminantemente proibido qualquer forma de censura política ou de... Então, assim, é inacreditável que a Corte Constitucional viola a Constituição que ela deveria ser a guardiã e defensora. Como é possível isso? Isso é o fim do Estado Democrático de Direito. Quando a Corte Constitucional não zela pelo que está no texto constitucional. Quando a Corte Constitucional esquece o que está na Constituição e deixa que as paixões pessoais, as opiniões pessoais se sobrepõem ao artigo 5º e ao artigo 220 da Constituição. Então, como eu disse, é ilegal, é imoral e é inconstitucional. Pois é, o prazo para a rede social X responder à Suprema Corte Brasileira é 8h07 desta quinta-feira. O ministro do Supremo intimou a rede social, por meio da própria plataforma, para indicar quem seria o representante da empresa aqui no Brasil, inclusive tratando das multas em aberto que deveriam ser pagas pela rede social. Você, delegado Palombo, que a gente precisa considerar nesses debates, nessas discussões, enfim, vários juristas dizendo que essa intimação contra o X seria ilegal. O que é preciso trazer para essa discussão? Nós estamos vivendo uma insegurança jurídica completa, né? O juiz, mais uma vez, ele deve se ater aos ditames da lei. Ele não pode simplesmente tomar uma atitude se não tiver lá no Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código Penal, no Código de Processo Penal. Não pode ser feito isso. Isso é uma regra básica de direito. Está na lei, o juiz pode interpretar essa lei e fazer seu julgamento. Não está na lei, não pode fazer. É simples, é como matemática, 2 e 2 são 4. O juiz não tem esse poder, olha, já que não tem a lei, então eu vou intimar por aqui mesmo. Não pode, isso aí é um ato nulo. Mas o problema é o seguinte aqui no Brasil, né? Quem é que vai julgar eles? Eles mesmos que se julgam. Aí fica muito difícil, né? E eu concordo com o Caniato também. Quando você tira uma rede social, hoje eu recebi diversos convites para entrar e seguir as pessoas no Trends, que é um concorrente do X dentro do Instagram, que eles criaram para concorrer o X, então não vai adiantar absolutamente nada, exceto se eles acabarem com todas as redes sociais, porque milhares de pessoas que estão lá no X brasileiro, eles vão migrar para alguma conta. Eles já têm outras contas, já têm outras redes. Então eu acho que não vai ser não é uma decisão acertada, não é uma decisão constitucional e mais uma vez nós vimos um caso clássico de insegurança jurídica. É isso, a gente vai seguir acompanhando, claro que nas próximas horas a gente deverá ter algum tipo de sinalização em relação a esse questionamento por parte do STF à rede social X.